Com certeza você deve conhecer a história de Sansão, mas eu queria que a gente pudesse analisar novamente com calma a parte do nascimento, sabe, de Sansão. Como é que foi ali o encontro dos pais com o anjo e o que a gente pode aprender com esse encontro, com essa situação. Bom, primeiro a gente tem ali o anjo aparecendo para mãe de Sansão. E aí a mãe de Sansão recebe as instruções de que ela teria um filho. Antes ela não podia ter filhos e por isso ela nunca foi mãe. Mas agora ela estaria grávida e teria um filho. E ela não deveria tomar cerveja nem vinho, não deveria comer algumas comidas que eram proibidas. E ela daria à luz a um filho. Esse filho não poderia ter o cabelo cortado, né? Porque ele seria consagrado a Deus como um nazireu, desde o dia que ele nascesse, desde o nascimento dele. E aquele bebê seria um dos homens, um dos juízes, né? Que iria livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então aquela criança já estava prometida para fazer algo, ela tinha um destino, e esse anjo veio para explicar isso para a mãe de Sansão. Mas a mãe de Sansão, ao falar isso com o marido dela, o Manoá, ele quer saber mais sobre isso, ele quer saber o que ele tem que fazer, como ele tem que criar essa criança, quais são os passos. E aí esse anjo aparece de novo. Manoá ora a Deus pedindo para que esse anjo venha de novo e o anjo aparece. Então Manoá vai pessoalmente perguntar para esse anjo: quando aconteceu o que você falou, como é que o menino ele deve agir? Como é que a gente deve criar o menino? O que a gente tem que fazer? E aí o anjo responde: a sua mulher vai fazer tudo o que eu já disse para ela. E é isso. Não vai comer tal comida, não pode beber tal bebida e não vai comer comidas proibidas. Ela deve fazer tudo o que eu disse, o que eu já disse, entendeu? E é muito engraçado que acontece tudo isso, o Senhor manda o anjo de novo e o anjo vira e fala: não, eu já falei tudo, você me chamou aqui de novo, tipo assim, eu estou ocupado, né? Você me chamou aqui de novo para te falar a mesma coisa. E é interessante a gente observar bem essa passagem e perceber o seguinte: como nós somos pessoas ansiosas, como o ser humano é ansioso. O Senhor mandou o anjo até eles e falou: olha, você vai fazer isso. O primeiro passo é fazer isso, é ter o bebê, mas antes de ter o bebê não pode comer algumas coisas, não pode beber algumas coisas. Essa criança vai ser como um nazireu, ela vai salvar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então, assim, Deus já deu a explicação completa ali em parte, sabe? E ele falou: ó, a primeira etapa é essa, faça isso. Mas Manoá não se contentou só com aquilo, ele queria saber coisas que ainda estavam inacessíveis para ele, sabe? Para aqueles pais. O importante era primeiro cumprir o primeiro passo. E quantas vezes nós queremos pular para o segundo, terceiro, quarto, último passo sem cumprir o primeiro? Deus nos dá uma ordem, fala: olha, eu estou com você, essa criança será minha, essa criança vai fazer isso, isso e isso, então primeiro faça isso. Mas a gente quer já seguir lá pro final e falar: não, Deus, mas isso daqui, como é que eu faço, né? Como é que eu tenho que fazer isso aqui? Não chegou o tempo de você fazer o que você quer fazer, sabe, agora. Não chegou o tempo de você se preocupar com questões que são futuras. Não é necessário se preocupar, na verdade, porque Deus fez um projeto, sabe? Ele tem tudo planejado. Ele vai te dando as ordens, ele vai te dando a direção com o tempo. Então, por que andais ansiosos, sabe? Então, por que se preocupa com algo que ainda nem começou direito? Aqui, esse bebê nem tinha nascido direito e Manoá já estava preocupada em como ele teria que cuidar daquela criança se ele nem teve ela ainda.
ela nem nasceu e ele já estava preocupado, sabe? Esse anjo, ele vem para dizer também que, ei, calma, a graça do Senhor te basta. A minha graça te basta, então por que te preocupas? Eu vou cuidando de você pouco a pouco, eu vou fazendo você enxergar o caminho, como que você vai cuidar dessa criança, mas primeiro faça isso, primeiro obedeça a minha ordem que eu dei e depois a gente vai caminhando junto. O mais importante é a gente entender isso, que Deus, o plano de Deus, os projetos de Deus, quando Ele nos direciona para fazer algum projeto dele, Ele está com a gente, Ele está cuidando de tudo. E uma coisa interessante, por muitas vezes, se nós soubermos o passo 3, 4, o último passo, o que vai acontecer, nós podemos atrapalhar os projetos de Deus. Imagina se Manoá e a mulher dele soubessem tudo o que Sansão iria fazer. Imagina se Deus desse, sabe, todo aquele passo a passo explicadinho de como criar uma criança. Quantos pais não queriam, sabe, um manual certinho de como cuidar de uma criança, passo a passo, 1, 2, 3, 4, eles já leriam tudo e iriam seguindo. Mas Deus vai mostrando pra gente com o tempo, Deus vai fazendo a gente enxergar, sabe? Como é cuidar de uma criança, por exemplo. Como é seguir os passos, Deus vai iluminando os caminhos. Porque sabe o que Deus quer de nós? Que a gente seja dependente dele, sabe? Não é ele entregar o manual de instrução e pronto, falar, Deus, tá bom, deixa aqui, daqui pra frente eu me viro, eu consigo, eu vou cuidar dessa criança. Não só da criança, né, que a gente tá falando, nós estamos falando de um exemplo, mas eu consigo fazer esse projeto, eu consigo fazer esse plano, não. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Sansão precisou do Senhor todos os dias e por muitas vezes deixou a vaidade, deixou o orgulho se manifestar, errou sim. Deus quer essa dependência de nós, sabe? É por isso que Ele nos torna dependente dEle, nós precisamos dEle. Então eu quero te dizer para você acalmar o seu coração, para você ficar tranquila, tranquilo, que tudo vai ocorrer conforme o planejado do Senhor, desde que você confie, desde que você tenha fé, desde que você acredite no Senhor. O Senhor te deu as mãos hoje e está falando, eu estou caminhando com você. Aonde você vai pisar, o que você vai fazer, eu vou te direcionar. Então acalma o teu coração, descansa e siga passo a passo as instruções que o Senhor vai te dando. Se for necessário, Ele manda um anjo até você, Ele move montanhas por você, mas Ele não vai te deixar sem um caminho, sem uma direção. Ele quer primeiro que a gente confie. Então vamos aprender, né, a confiar mais no Senhor, a, reforçar a nossa fé no Senhor todos os dias e a crer que mesmo sem um passo a passo, né, explicadinho para viver, nós temos um Pai que está cuidando de tudo. Então fica tranquilo, fica tranquila e relaxa. Fique na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe e cuide de você como um pai, né? Porque Ele é o nosso Pai. Amém.